Nesta aula consideramos o tema da página 40 do capítulo 2. Vamos estudar a representação dos argumentos lógicos. E a melhor maneira de fazê-lo é, evidentemente, dando exemplos. Temos nessa folha um exemplo de um argumento. Falamos várias coisas, aparece aqui um portanto, e aí aparece em seguida a conclusão. Do lado de cá temos as premissas e daqui a conclusão desse lado. Vejamos quais são as premissas do nosso argumento, que estão aqui na parte de cima. Primeira premissa: o mal existe no mundo. Segunda premissa: se o mal existe no mundo, Deus não pode evitar o mal ou ele não quer evitar o mal. Terceira premissa: se Deus não pode evitar o mal, ele não é onipotente. Quarta premissa: se Deus não quer evitar o mal, ele não é benevolente. Portanto, ou seja, dadas essas premissas, portanto, vejamos a conclusão. Ou Deus não é onipotente, ou ele não é benevolente. Vamos fazer um exercício que é a tradução desse argumento numa fórmula da lógica proposicional. Uma representação desse argumento como uma fórmula. Para fazê-lo, temos que ir de premissa em premissa e depois na conclusão e fazer as traduções correspondentes. Então, nesse caso, suponha que a proposição mal existe no mundo seja representada pelo símbolo proposicional P. Deus não pode evitar o mal seja representado por Q. Deus não quer evitar o mal seja representado por R. Deus é onipotente, representado por S. Deus é benevolente, representado por P10. Nessas condições de representação, temos o seguinte: a primeira premissa, o mal existe no mundo, é representado por P. A primeira premissa é dada por uma única proposição, que nesse caso é representada por P. Aqui temos uma implicação na segunda premissa. Se o mal existe no mundo, então Deus não pode evitar o mal ou ele não quer evitar o mal. Nesse caso, o mal existe no mundo, é representado por P. Isso implica em não pode evitar o mal ou não quer evitar o mal, ou seja, implica em Q ou R. A terceira premissa: se Deus não pode evitar o mal, então ele não é onipotente. É representado por Q, implica S. A quarta premissa: se Deus não quer evitar o mal, então ele não é benevolente. É representado por R, implica P10. R é Deus não quer evitar o mal. E aqui está, Deus não quer evitar o mal. A proposição aparece aqui novamente. As conclusões, ou seja, a conclusão, estabelece o seguinte: ou Deus não é benevolente, ou ele não é. Ou Deus não é onipotente, ou ele não é benevolente. E isso é representado por S ou P10. Vamos, então, a seguir, juntar isso tudo e concluir que a representação desse argumento é dada por essa forma. Primeiro fato: o portanto, como já vimos, ele é representado pelo implica.
Observe que aqui há uma simplificação do nosso mundo. O portanto, a semântica, a ideia que temos do portanto é traduzida num conectivo material, num implica material. Outra coisa, entre as premissas, que são 4, está ali oculto um e. Ou seja, eu tenho essa premissa e a segunda e a terceira e quarta. E dadas as 4, eu concluo, portanto, a conclusão. Então, nesse caso, juntamos as premissas utilizando o conectivo e, que é a nossa representação em lógica, uma representação mais ou menos da ideia semântica que temos pelo e da língua portuguesa, mesmo que esteja oculto. Conclusão de tudo isso é que, juntando as premissas e escrevendo em seguida a conclusão, ligando isso por esse portanto, temos essa forma. A primeira premissa, e a segunda premissa, e a terceira premissa, e a quarta premissa, junta tudo, temos aqui as premissas e elas implicam em uma conclusão. Consideramos um argumento um pouco longo. Isso foi considerado não por acaso. É claro que representar aqueles argumentos pequenos é mais fácil, mas em geral encontramos inúmeros argumentos que são mais longos, mais extensos. Outra coisa é o seguinte: o argumento fala sobre Deus. Olha, em lógica, devemos ter a liberdade para considerar qualquer análise, até mesmo sobre Deus, qualquer uma. E tem que ficar claro, já na primeira apresentação de um argumento lógico, que analisar um argumento não significa necessariamente concordar com ele. Ou seja, qualquer argumento é passível de análise. Isso é fundamental para se desenvolver o senso crítico. E, nesse sentido, estamos abertos à possibilidade de mudar convicções. Nesse sentido, eu diria que um ateu pode ler a Bíblia, estudar os argumentos da Bíblia. Da mesma forma, um crente pode ler um texto materialista. Analisar um argumento não significa necessariamente aceitá-lo. Não tenha medo do conhecimento. Busque o conhecimento. Teologia, por exemplo, é aquilo que, por muitas vezes, denominamos como uma fé raciocinada. Usamos a razão, que no caso do crente aceita como um dom dado por Deus, para analisar Deus. E fazer isso sem medo. O ateu pode fazer a mesma coisa. O importante é ser epistemicamente honesto, ou seja, ter uma razão que seja honesta consigo mesma. Mas, no jogo dos argumentos, identificar e analisar os argumentos pode não ser fácil. Isso porque diferentes palavras, em diferentes combinações, aparecem nesses argumentos. E nesses argumentos, podemos até mesmo ter certas informações que estão subentendidas. Veja um exemplo. Vamos falar aqui um pouco sobre argumentos lógicos. Um argumento lógico tem mais ou menos essa forma. Dadas estas premissas,
temos uma conclusão, ou seja, as premissas implicam na conclusão. Mas nem sempre isso está escrito nessa forma tão padrão. Por exemplo, pode estar escrito assim: premissas, portanto, conclusão, conforme o exemplo anterior, ou conclusão, porque premissas. Nesse caso, em que as premissas vêm primeiro e depois vem a conclusão, no lugar da palavra portanto, podemos ter outras palavras. Se segue que, logo, assim, daí decorre que, em consequência disso. Ou seja, podemos ter um conjunto de premissas, em seguida escrever em consequência disso e depois apresentar a conclusão. Nesse caso, a conclusão vem primeiro. Conclusão porque premissas, ou podemos expressar isso de maneira diferente. Conclusão, desde que as premissas, uma vez que, pois, né? Conclusão, pois, premissas. Ou seja, nem sempre o argumento lógico se apresenta de maneira padronizada e clara. E podemos usar inúmeras palavras para ligar premissas e conclusão. E a ordem da escrita não necessariamente é das premissas para a conclusão, pode ser da conclusão para as premissas. Além dos argumentos não se apresentarem de uma forma padronizada, pode acontecer que, em muitos casos, temos premissas ocultas ou subentendidas. Considere o argumento: Zé é feliz porque é rico. Olha, esse argumento aqui, nele, há uma premissa omitida, ou seja, está ali de forma subentendida e está a cargo daquele que analisa o argumento identificar essa premissa, que é aquela que diz que todo rico é feliz. Então, esse argumento poderia ser expresso de uma maneira mais clara desse jeito: todo rico é feliz, Zé é rico, portanto Zé é feliz. Este aqui é o caso de um argumento que está escrito de uma forma mais completa. Um outro exemplo: as mulheres devem ter no máximo um filho, pois atualmente trabalham em casa e fora de casa. Aqui está dizendo o seguinte, que dado que as mulheres atualmente trabalham fora de casa, concluímos que elas devem ter no máximo um filho. Pergunta: puxa, como melhorar esse argumento? Ou seja, como incluir mais premissas aqui para que o argumento seja, digamos, um argumento mais forte, que nos possa convencer melhor de que as mulheres devem ter no máximo um filho? É claro que não é só do fato de trabalharem fora de casa que podemos concluir com segurança esse fato. Deveríamos escrever mais premissas, ou seja, melhorar o argumento. Apresentamos de forma breve alguns argumentos. Isso foi apenas um primeiro passo. No módulo de argumentação lógica, a análise desses argumentos é o nosso principal foco, o nosso principal objetivo. No módulo de lógica matemática, o nosso principal objetivo não é esse. Entretanto, nesse módulo de lógica matemática, mesmo não tendo nos argumentos o seu principal objetivo, vamos, vez por outra, analisar argumentos. E, na argumentação lógica, quando fazemos a análise do discurso ou da fala de alguém, geralmente seguimos 3 passos. Preste atenção nos 3 passos. No jogo, os 3 passos que nos ajuda a entender o jogo da argumentação lógica. Primeiro passo: reconhecer os argumentos, é claro. E isso é uma arte. Eu diria que é uma arte porque
num diálogo, num jogo de conversas, ali no momento, a pessoa tem que ter a habilidade para que rapidamente identifique os argumentos que estão sendo colocados. Muitas vezes, tendo a conversa, o embate de argumentos, um tempo depois é que a gente percebe, puxa, ali naquele momento estava sendo apresentado tal argumento e eu não percebi. Então, por isso é que demanda certa perspicácia, o reconhecimento dos argumentos. Com calma, isso é mais fácil de ser feito. Além disso, o segundo passo, quando encontrar um argumento, devemos identificar as premissas e a conclusão. Às vezes as premissas estão escritas em primeiro lugar e depois a conclusão, às vezes invertido, e às vezes premissas e conclusão estão misturadas. Além disso, terceiro passo, se um argumento apresentado é incompleto, é necessário reconstituí-lo, ou seja, identificar e fornecer as premissas omitidas. Nem sempre aquele que formula e apresenta o argumento o apresenta na forma mais completa.